a oportunidade está nas tuas mãos. Capítulo 4 do livro de Êxodo, versículo 1 até o versículo 5. Então respondeu Moisés: mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? Essa é a frase. O que é isso na tua mão? E ele respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra. E ela se tornou em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E ela se tornou em vara na sua mão. É para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O acontecimento, ele é singular, porque foi naquele encontro de Moisés com a sarça ardente. Foi naquele encontro em que Deus trata com ele e o ajuda logo a entender o plano que ele tem. Agora, pensemos na condição de Moisés. Moisés está por 40 anos pastoreando ovelhas. Ele saiu do Egito por causa daquela ira que sofreu, e ele terminou matando um egípcio, e logo o medo veio sobre ele e preferiu fugir, deixando o direito de príncipe para ser simplesmente um homem mais no campo. E por 40 anos. Diz a palavra que ele foi ensinado e educado em todas as ciências do Egito. Mas em 40 anos, no deserto, ou naquelas paragens onde ele tinha que viver e trabalhar, o conhecimento, a educação ficou arquivada. Assim que o que nós temos agora é um homem que está acostumado a uma forma de vida silvestre. De repente, aconteceu aquele encontro com a sarça. E logo vem a palavra de Deus que o compromete. Ele reaciona. Está correto? Os senhores me ajudem aqui, porque eu cheguei ontem da Colômbia, falando espanhol. Sei que o português está ruinzinho para valer. Vocês me ajudam. Ele raciocina. Obrigado. Que missão é essa? Como é que eu vou apresentar-me a Faraó? Como é que eu vou apresentar-me ao povo e dizer que Deus falou comigo? E quando eu disser isso, eles não vão crer. Na liberdade que ele tem com Deus, ele diz ao Senhor: e se eles não crerem? E essa é a fragilidade humana. O temor reverente que nós temos das nossas próprias debilidades. De não somos capazes. Não estamos em condições. Ainda que isso a gente vê como algo negativo, chega a ser positivo pela capacidade de assombro. No dia que a gente não pode se assombrar, não pode sentir isso, então deixamos de ser o que somos. E talvez não haverá lugar para que Deus opere. E Deus responde a Moisés. Eu gostei da resposta. Que é o que você tem na mão? Que é? Oh, minha alma louva a Deus.
Porque Deus podia dizer outra coisa. Sabe, Deus podia dizer, olha aqui, eu sou Deus. Como ele falou. Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu vou mandar anjo com você. E quando você entre lá, Faraó vai tremer. O povo vai ver uma coisa que nunca viu. Não. Deus não foi por aí. Deus foi buscar o que é que ele tinha na mão. O que é que você tem na mão? E Moisés respondeu, uma vara. Pronto. Ponha ela no chão, jogue ela. E ele jogou. E quando a vara saiu da mão de Moisés, chegando na terra, imediatamente se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Na mão dele ele tinha controle da vara. Fora da mão, ele já não podia controlá-la. Então Moisés foge, Deus disse, não, volta e tome ela pela cauda. É como um treinamento. E ele se atreve a fazer e faz. E é a vara de novo. Então o Senhor disse, com isso é suficiente. Faraó vai crer que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que eu sou quem te envio. Então a pergunta, ela se transformou para mim em pergunta importante, porque eu quero perguntar a todos essa noite, o que é que você tem nas suas mãos? Agora, o que é uma vara para Moisés? A vara para Moisés podia ser um elemento de apoio no caminho, no pastoreio, podia ser um elemento de ajudar a corrigir as ovelhas, podia ser também como um bastão, aonde punha as marcas das vitórias, das derrotas. Sabe que no costume do povo daquele tempo, eles marcavam no seu bastão cada vitória, cada acontecimento, faziam uma marquinha e se lembrava o que foi que aconteceu, vitórias, derrota, condições, situações, estava marcado assim. Com uma vara podia ter um valor simbólico de família, doméstico, mas nunca algo que pudesse transformar-se numa chave para abrir a porta de um reino. Essa noite eu estou aqui pelo Espírito para fazer você pensar mais de uma vez o que é que você tem nas suas mãos. O que é? E eu quero ir para a parte prática, porque nas nossas mãos, exemplos para ver o que nós temos será suficiente para despertar-nos. Primeiro, vida. Nós temos nas nossas mãos a vida. A vida, ela se compõe de minutos, de horas, de dias, de semanas, de meses e anos. Assim que a vida, ela representa tempo. E o tempo se administra. E quando nós estamos falando de administração de tempo, é importante saber que Paulo, quando fala à igreja de Éfeso, sobre isso, ele disse, capítulo 5, verso 16, aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. E esta palavra, aproveite bem o tempo, se o tempo está na sua mão, saiba administrá-lo. Não permita que o tempo se perca. Não permita que o tempo passe sem você ter incidência administrativa nele.
Desde que nascemos, vamos numa evolução constante. A vida está em movimento. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. E entre o bem e o mal há um centro que não é bom: não fazer nada. Não ser útil para nada. Neste caso, o Senhor fez uma queixa para uma igreja: oxalá fosse quente, oxalá fosse frio, porque morno não. Aproveite bem o tempo. Então eu volto para perguntar: de que maneira foi aproveitado o tempo? Falando do passado. E de que maneira está sendo aproveitado o tempo? Falando do presente. E de que maneira estamos vendo o aproveitamento do tempo? Falando do futuro. O tempo passa igual para aquele que fica em casa dormindo. Passa igual com aquele que vai para a escola, para a universidade e para um trabalho ou para qualquer projeto. O tempo passa igual. Mas quando passe 4, 5 anos, o que foi para a escola será médico, advogado, engenheiro, administrador de empresa, químico, biólogo ou qualquer outra profissão. O que ficou dormindo, o tempo passou igual e ele sigue ignorante, ele sigue falta de entendimento, ele sigue sem poder atuar, porque o mundo requer inteligência, palavra, conhecimento, sabedoria, e não tem. Então a pergunta de novo: o que tem nas tuas mãos? Eu quero, igreja do Senhor, dizer: estamos a tempo. Eu disse que estamos a tempo. E esse estamos a tempo no sentido de governar o tempo. Talvez alguém dirá: mas que para mim já está longe. Eu já estou com tantos anos. Eu tenho testemunho aqui e em outros lugares. Faz poucos dias, uma pessoa com 74 anos me apresentou um diploma, graduando-se em Direito, com uma especialização, com 73 anos. A pergunta é: mas com 73 anos? Ele disse: era uma dívida que eu tinha comigo mesmo. É possível. Eu disse: é possível. Algumas pessoas não foram desenhadas para ter vitórias tão cedo, mas o desenho de Deus permanece para ter vitória. E poder ter vitória mesmo na idade avançada. Assim que hoje eu te desafio: o tempo de Deus estar ao seu favor. Eu disse que o tempo de Deus estará ao seu favor. E não só pense em você, pense nos seus filhos, pense nos seus netos. Transfira a palavra, transfira o conhecimento, transfira que há possibilidade. Escute: o Deus é Deus de ontem, é Deus de hoje e é Deus de gerações. A segunda pergunta: o que é que você tem nas suas mãos? Capacidades. Há capacidade. Não existe pessoa sem capacidade. E é assombroso quando as pessoas elas entram em ação e descobrem a capacidade que têm. Até mesmo a força física, ela é extraordinária em determinado momento. Uma senhora viajava com seu filho com um veículo. E o veículo sofreu um acidente no pneu. Tiveram que mudar a roda. Puseram, como é que chama o macaco. E o moço entrou debaixo para poder tirar. E o macaco se
perdeu pressão. E perdendo pressão, o veículo ficou sobre o peito do jovem. O peso apertando a ele. E ele disse: mãe, eu estou preso. Ela correu e viu que o veículo se ia asfixiar o seu filho. Ela pegou o veículo pela parte da frente e levantou. E o rapaz saiu. Ela nunca pensou que tinha essa força. Eu quero dizer para você que Deus pode lhe surpreender com a capacidade que há em você. A capacidade, ela também aparece em Mateus capítulo 25, versículo 14 e 15. Porque o reino dos céus é como um homem que foi longe, chamou seus servos e lhes entregou bens. E que foi o que ele entregou? A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. E a palavra diz: conforme a capacidade de cada um. Agora, quando nós pensamos que alguém recebe 5, outro recebe 2, e logo recebe 1, que aquele que recebeu 1 é o último. Só que 1 talento são 34 quilos. Se estamos falando que é ouro ou prata, ele está recebendo um valor extraordinário de acordo com a sua capacidade. Para o Senhor que deu, creu nos 3. Não importa que a capacidade daquele é só para 1 talento. O importante é que ele merece receber o talento. Esta noite eu venho dizer a você que você merece. Aos olhos do céu você merece. Eu disse: aos olhos do céu você merece. E há em você capacidade suficiente para fazer coisas, projetos, programas, trabalhos. E o Deus que Ele criou crê em você. Eu disse que o Deus que Ele criou crê em você. Faça uso dessas capacidades que estão aí. A minha alma louva a Deus. É maravilhoso ver quando as pessoas entram em ação, como as suas capacidades fluem, aparecem. Ela se manifesta de diferentes maneiras. O dom, o talento. Um jovem caiu na droga. Estados Unidos. E logo alguém compartilhou com ele de Cristo. E ele já era de família cristã. E entra na sua etapa de reconciliação e a sua vida muda. Então ele começa a buscar oportunidade. E não há. Porque quem crê no ex-drogado? Então ele foi para as ruas dos semáforos, onde param os veículos. E quando paravam os veículos, ele se aproximava dos veículos. E dizia: dá-me 30 segundos. Escute a minha voz. E narrava. E logo as pessoas, surpreendidas pela narração que ele fazia e o timbre da sua voz, então ele dava $1, $2, o que queria dar. Mas de repente, numa dessas, a pessoa que parou é dono de um canal de televisão. E ouviu a voz dele. Você vem para cá. Venha para cá. Você quer nos acompanhar? Somos uma cadeia de televisão. E ele disse sim. Fizeram uma prova. Primeiro contrato.
US$ 1 milhão. Pode a voz de alguém valer tanto? Pode a voz de alguém valer tanto? Eu venho dizer esta noite, você tem coisas internas valiosíssimas que valem mais de US$ 1 milhão. Uma centro-americana foi para os Estados Unidos. Trabalhou limpando casa. Trabalhou em restaurante. Limpando, lavando prato. E de repente, escutou essa palavra do patrão. O seu povo come abacaxi? Ela disse, sim. Meu povo come abacaxi. Bom. E ela trabalhando, de repente ela ouviu que o patrão mandou comprar toneladas de abacaxi. Lá na terra dela e nos países vizinhos começou a comprar. Ela ficou intrigada. Ele me perguntou, e comprou abacaxi? Depois ele veio e perguntou, o seu povo, e usou outra expressão sobre outro produto. Ela disse, sim. E passou um tempo, o patrão está comprando. E ela ficou no ar. O que é isso? E logo ela entendeu. Eu sou a informação do produto. Ele me ouve e crê. E ele crê que o meu povo centro-americano come o que eu digo. E ele compra e logo ele põe e distribui por tendas, por um e por outro lugar. Esse trabalho eu posso fazer. E conversou com ele. E entrou em associação os dois. Hoje é uma empresária reconhecida. Não sei se eu estou falando com o povo correto. Você é muito mais daquilo que você pensa que é. Você é uma central de possibilidades. Você é uma central de capacidades. Use. Por causa do tempo, 3. O que tem nas tuas mãos? Recursos. Quais são os recursos? Pode ser até de um alfinete ou uma agulha que está na casa. Pode ser uma panela. Recursos. Eu tenho a Lírio e a Alicia. Estavam quebrados, endividados, sofrendo vergonha. Vieram falar comigo, disseram, pastor, o senhor pode nos ajudar? Lhe ouvi, aconselhei e perguntei, o que é que vocês sabem fazer? E assombre-se com a resposta, nós sabemos fazer pudim e tapioca. Para nós, tapioca. Lá disse obleias. Sim. Mas nós não temos capital para fazer. Então falamos com a cooperativa. Vocês podem fazer um empréstimo para ela, para transformar o capital. E não é muito que precisa. Vamos pôr em valor de hoje R$ 500. Era suficiente para ela ter tudo que precisava para fabricar pudim
e as tapioca. E eu disse: eu oro pela senhora, faça voto com Deus, como Jacó, ser fiel no dízimo, ser fiel na oferta, ser fiel na obra missionária. E chorando os dois disseram: não só queremos ser fiel, se Deus nos levanta, seremos sócios missionários. Muito bom. E as primeiras tapioca que faça, deixa eu provar. Os primeiros pudim que fizer, deixa eu provar, para ver se sabe se é bom mesmo. Não demorou tempo, apareceu o primeiro pudim. E eu provei, gostoso para valer. Orei, eu disse: venda. A tapioca, venda. Mas aonde, pastor? Eu digo: na rua, minha filha. Os produtos se vendem na rua. E se não é na rua, é batendo nas portas. É dizendo: olha aqui, tapioca, tapioca. Olha aqui, pudim, pudim. Então foram e compraram um toldo. Tá bem? Toldo. E buscou uma barraquinha. E buscou num lugar, frente à igreja, lá no lugarzinho, lá. Eu digo: na frente demais não, pô, num lugar que não atrapalhe. Então ela foi e se acomodou. Vestiu de branco, ficou bonita. Arrumou. Apenas pôs os primeiros pudim, o povo chegou. Comeu um, comeu dois, outro três, tapioca vai, tapioca vem. Daqui a pouco passa um veículo, para e quer também provar. No outro dia voltou aquele veículo e a pessoa que está nele disse: a senhora pode fazer uma dúzia de pudim? E aí a conexão foi começando. Hoje, porque é muita história, hoje ela tem casa própria, educou seus filhos, tem veículo. E ela porta na Colômbia, custando 2.000 pesos, $1. Ela porta cada bimestre $3.000 a $3.500 para as missões. A mesma mulher. A mesma pessoa que estava há uns anos atrás empobrecida, endividada, sem nenhuma oportunidade, agora é uma empresária. E detrás dela vem a sua família, os seus filhos trabalhando. Oh, que tem nas tuas mãos? Eu creio que há recursos que estão sendo sacrificados e precisa ser usado. Intente. Eu disse: intente. Louvado seja o nome do Senhor. 4. Que tem nas tuas mãos? Relações. Fazer relações. Comunicação. Sabe? Na parte das relações, os negócios e a vida profissional requer, sim ou sim, de relações. Se você percebe a Bíblia, ela mostra o valor das relações. Mas para ele, ou para isso, a pessoa que está interessada nas relações tem que aprender uma atitude correta. Rosto amável. Palavras corretas, educadas. Tanto para responder como para perguntar. Aqueles que usam as relações sabem que a pergunta, ela é o protocolo da sabedoria. Ninguém pode saber mais sem perguntar. Mas quando a pessoa sabe perguntar e sabe responder as perguntas que são feitas a ele e raciocina de maneira correta, as relações são fortes. Sabe, o tema de relações ele é tão importante que pode acontecer até numa fila. Aconteceu comigo outro dia. Cheguei no aeroporto, vinha de viagem e tinha que fazer uma conexão de outro avião. E corri demais para chegar no lugar. Tinha sede, porque não dava tempo. Quando eu chego no lugar, já está a fila. E estão esperando para passar. Eu, graças a Deus, cheguei a tempo. Mas quando eu chego a tempo e a fila, todo mundo que vê que eu chego com aquela pressa, olha para mim. E agradece porque eu estou no meu lugar. Não tentei furar a fila por causa da minha pressa.
Fiquei no meu lugar, boca seca. Então lembrei que eu tinha chiclete, não. Uma caixinha de chiclete. Eu fui e busquei a caixinha, 6 chicletes. E sou eu que tenho, vou refrescar a boca. Quando eu vou tomar o meu primeiro chiclete, olhei para as pessoas que estavam aqui ao meu lado e antes de que eu tomasse, ofereci. E o primeiro disse, obrigado. O segundo, obrigado. Eu digo, todos estão com a boca seca como eu. O terceiro, obrigado. O quarto, obrigado. O quinto, obrigado. Digo, para. Eu vou ficar sem o meu. E os 6, os 5 comigo, agora temos algo em comum. O que é em comum? Todos estamos mastigando chiclete. Incrível, né? E a pergunta foi, por que chegou tarde assim? Seu voo se atrasou? Sim. Ele também. E o outro? Entre 6 conversamos. Entramos para o avião. E estando adentro, seguiu a conversa. E um tirou um cartão. Gerente de uma grande companhia em Costa Rica. O outro, CEO no Chile, de outra grande companhia transnacional. E o outro, gerente de outra nos Estados Unidos. E daqui a pouco, todos estão dizendo para mim, quando o senhor passe por ali, lembre-se de nós, lembre de mim, venha, deixa eu lhe atender. Digo, que coisa bonita, com um chiclete. Então, definição, relações dependem de uma atitude correta, de uma ação educada e de um caráter sério. E aí você estabelece. Sabe, eu sigo conversando com essas pessoas. Superam que eu sou pastor. Sabe o que eu faço? E a ligação, ela é cada dia mais forte. Com alguém que eu jamais pensei em encontrar na minha vida e está numa fila de um transporte. Os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, aonde vamos celebrar a Páscoa? Jesus respondeu, disse, saia, quando vocês saírem, vem um homem com um cântaro. Acompanhe-lo. E eu creio que os discípulos olharam um para o outro e disseram, será que há alguém que não é parte da gente, que nós não conhecemos? Ou quem será? Mas melhor é obedecer. Saíram para ver. E quando saíram na rua, o homem do cântaro vem. E olharam para o homem do cântaro. E o homem do cântaro fez para eles, vamos. E levou ele até no lugar, até onde estavam a casa. E quando chegou perto da casa, disse, é ali, ó. E pergunte ao homem da casa, aonde o Senhor vai celebrar a Páscoa. E ele toca a porta e o homem sai. Pedro, você conhece ele? Não. Olha, o Senhor mandou perguntar onde vai celebrar a Páscoa. Entre, já está tudo preparado. Escutem bem como eu vou pôr. No plano de Deus, há pessoas que estão com tudo preparado para você. Mas não poderá ser até que não faça relações. 5. O que tem nas tuas mãos? Espaço, lugar. Nós desprezamos o que nós temos de espaço na nossa casa. Nós não vemos o fator, o valor que há nos espaços. E eu chamaria a atenção para que observe com cuidado cada espaço que há vazio.
E de que maneira nós podemos ocupá-lo, e de que maneira nós podemos usá-lo, e de que maneira podemos fazer que aquilo se torne útil. O espaço. E quando há espaço, possessione-se. Os dons, os talentos requerem espaço. As capacidades requerem espaço. Os valores requerem espaço. E nós os temos. Sabe aonde começou a igreja da Colômbia? Num espaço de uma garagem. E aquela garagem foi acondicionada com 5 bancos e uma mesa. E ali começou e nasceu a igreja. Talvez o espaço que você tem esquecido pode ser aquilo que você precisa para dar começo a um grande projeto. Eu disse dar começo a um grande projeto. Use-o da melhor maneira possível. Ocupe o espaço onde você estiver. Que tem nas tuas mãos? É a pergunta. E fecho a mensagem com essa parte prática. Use o que tem nas tuas mãos com alegria. Eu disse, use o que tem nas tuas mãos com alegria. Oh, o que é que você tem na mão? O que eu tiver, eu uso com alegria. 2. Não subestime o que você tem nas suas mãos. Não subestime. Dê valor, preste atenção. Pode ser realmente aquilo que você vai usar até para entrar na casa do rei. 3. Não murmure, não rejeite o que você tem na mão. Por que me deram isso? Por que a mim? Não, cuide, observe. Outro dia alguém me entregou um livro velho. E eu disse, e a minha imediata reação é, por que um livro velho? Se eu posso comprar livros na livraria. Mas me lembrei desse princípio. Então abri o livro e comecei, o cheiro do papel envelhecido estava ali. Mas quando meus olhos caíram sobre os primeiros parágrafos do livro, a minha alma disse, isso era o que você estava esperando, isso era o que você estava buscando. Pode louvar a Deus por isso. 4. Multiplique o que você tem nas suas mãos. Multiplique, faça uso até que seja multiplicado. E 5. Ofereça o que você tem a Deus.